Pronto, bem-vindos, bem-vinda aí no Instagram, no Facebook, no YouTube. Eu estou fazendo essa live quase surpresa, decidi fazer hoje essa live para falar, para entender melhor sobre as nossas emoções, que a gente está numa fase onde que muitas vezes, muitas pessoas estão com as emoções altos e baixos várias vezes no dia, na semana, durante esses meses aí especiais. Então, eu falei, deixa eu falar um pouquinho dessas emoções. E eu fiz uma aula terça-feira agora, e eu vou até oferecer a gravação, quem estiver aqui na live até o final. Mas vamos lá, bem-vindo Paulo, bem-vindo aqui o pessoal do Facebook. Quando eu estou gravando, eu não vejo suas mensagens, mas pode sim escrever que depois eu vejo tudo, tá? Então vamos lá, eu já vou começando com uma imagem do painel de instruções do nosso carro. A gente não tem, né, quem dirige, a gente está sentado aí no nosso carro e a gente tem as luzinhas no nosso painel, né? E essas luzinhas, elas nos ajudam a dirigir e a cuidar do nosso carro melhor, não é? Então, vamos lá. Mesmo quando as luzinhas acendem, eles são desagradáveis, né? Quando a gente vê a luzinha do falta de combustível, né? A gente já não gosta muito, né? Então, imagina você no meio de uma estrada à noite e no campo, e você aparece essa luzinha de falta de combustível. Aí que realmente você começa a ficar preocupado, né? Gera um desconforto, né? Porque, nossa, onde que tem o próximo posto de gasolina? Ah, puxa, esqueci meu cartão de crédito. Será que eu tenho dinheiro para pagar a gasolina? Será que eu vou chegar até o posto de gasolina? Enfim, a gente fica com esses sentimentos, essas emoções desconfortável, né? E na nossa cultura ocidental, tudo que é desconfortável, a gente acha que é negativo. Já percebeu? Quando a gente tem uma emoção que nos leva a um sentimento desconfortável, a gente acha que é negativo. Mas pensa comigo, quando eu estou no carro, eu vejo essa luz, isso não me ajuda a entrar em ação, a buscar um posto de gasolina para colocar o combustível? Sim, mesmo se é inconfortável. E a gente tem mais ou menos isso com as nossas emoções. Muitas vezes a emoção chega, a emoção é uma energia que chega intensa, mas que normalmente desaparece, senão ela vira um sentimento. Isso eu explico bem na minha aula que eu dei, depois eu falo mais com isso. Mas quando essa emoção chega, ela é um sinalizador para a gente saber o que fazer com essa emoção. A maioria das vezes, a gente esconde essa emoção quando ela está desconfortável, ela não traz um desconforto aí. Quem não me conhece, eu sou francesa e minha língua materna é o francês, então eu falo muito algumas palavras meio esquisita. Eu tive até que pedir o manual, eu estou até com ele aqui, o manual de carro do meu filho, quando ele já faz quase um ano que ele sabe dirigir, ganha um manual, né, para aprender a ter a carteira de habilitação. Eu não me lembrava da palavra painel de instrumentos. Para mim, eu só tinha a palavra em francês, aí ele me emprestou aí para ver as palavras aí em português. Então, para mim está bom, está sendo bom porque eu estou aprendendo novas palavras, né? Então, voltando, né? Então, imagina isso, você está numa estrada, chega essa luz de combustível. Ah, puxa, não tem problema, eu continuo. Aí mais para frente, uma outra luz, por exemplo, a luz dos freios, né? Que está acendendo. Depois, não tenho tempo, verei depois. Uma terceira luz, vamos dizer, aparece, a luz do motor está esquentando, né? E, não é nada, eu estou quase chegando. E, de repente, depois com essas 3 luzes aí acesas e tudo, ou você tem um acidente, ou tem uma pane geral e está no meio do nada e não pode fazer mais nada, enfim, pode ter colisão, enfim, pode bater com outra pessoa, pode acontecer o pior. E isso porque a gente não prestou atenção dessas luzinhas, né? Então, eu vou fazer essa analogia, alargar essa analogia para a nossa vida cotidiana. A gente não dirige a nossa existência
com o nosso trabalho, nossa família, filho, esposo, o que for, enfim, a nossa rotina. E de vez em quando não, sempre temos o nosso painel de instrumento que é nossas emoções, aí que todo mundo tem. Então, imagina que você está aí dirigindo a sua existência, chega uma primeira luzinha. Essa luz acende e fala assim, você está triste, você está triste. E aí você pode reagir assim, não. Põe debaixo do tapete, não enxerga essa luz, não quer enxergar essa luz. Mais um pouquinho, uma segunda luz aparece, por exemplo, nossa, você está desmotivado, está decepcionado, não está legal. Não. Põe debaixo do tapete. Não, eu estou bem, eu aguento. E continua. Talvez uma terceira luzinha aparece. E aí, alguma coisa, eu falei, nossa, você está com dúvidas, medos. E aí, de novo, você coloca debaixo do tapete, você não quer enxergar, fala, não, eu aguento. E tá. O que vai acontecer? A mesma coisa com o nosso carro na história que eu acabo de contar. Pode ter colisão, acidente, pode se arrepender, falei, putz, porque eu falei tal coisa para essa pessoa querida, enfim, você reagiu emocionalmente da maneira errada, na hora errada, e aí que vem os problemas depois. Então, todo mundo temos esse painel de instrumento como o nosso carro. E as nossas emoções são essas luzes que chegam para nos ajudar a nos dirigir, a saber o que a gente precisa. Só que a maioria do tempo a gente não quer enxergar essa luz porque elas são inconfortáveis. É exatamente quando a gente está dirigindo, quando a luz da falta de gasolina acende, a gente não fica pulando de alegria. Então, ou a gente enxerga e vai colocar gasolina, ou a gente põe debaixo do tapete, deixa, eu vou ver depois, até que talvez um dia você tenha uma pane e você não fez o que tinha que fazer. É exatamente igual com as nossas emoções. Então, na minha aula que eu dei terça-feira, quem estiver aqui na live, quiser a gravação, ela vai ficar disponível até amanhã à noite, até sexta-feira à noite. É 1 horinha de aula, onde eu comento, eu explico o que são as emoções, que se tornam sentimentos que nos levam à ação, e principalmente, uma emoção, ela é natural, necessária. Depois, a dificuldade que a gente tem que se dar conta, vamos dizer, de observar, é a reação emocional, que são duas coisas diferentes. Então, durante a aula, eu explico bem a diferença entre a emoção e a reação emocional. Então, a gente tem que prestar muita atenção. Que emoção está chegando? O que eu vou fazer com essa emoção? A gente já criou hábitos durante a vida de reagir a algumas emoções, mas a gente pode sim transformar, desenvolver capacidade de reagir diferente. O nosso cérebro, ele tem essa capacidade, né, essa neuroplasticidade de criar novos neurônios. Então, sim, a gente pode treinar novas reações emocionais e não cair em pane aí, como a nossa analogia do carro que eu fiz. Então, nessa aula eu falo muito dessa emoção, reação emocional, e que ponto a gente tem essa consciência. Então, assim, eu vou até pegar meu papelzinho. Então, assim, primeiro estágio, a gente falta de discernimento, a gente nem enxerga a luzinha do nosso painel, a gente falta consciência, a gente não percebe que essa luzinha quer nos falar alguma coisa. E às vezes a gente percebe tarde demais, né? Ou com briga, enfim, uma palavra mal colocada às vezes demora anos para retificar a situação. Não é? Quem passou por isso, alguma coisa que a gente ou falou demais, ou agiu demais, ou por impulso reagiu e depois se arrependeu. Na aula também eu dou uma história no começo bem legal sobre o samurai e o mestre. Então, quem quiser a gravação, me escreve, eu quero a gravação, ou no comentário do Facebook, do YouTube, ou no direct aqui no Instagram, que eu passo com prazer essa gravação. E outra coisa é esse ciclo da aprendizagem que todo mundo tem essa capacidade. Então, eu falei, ou a gente falta de consciência, a gente nem sabe que a gente está vendo essa luzinha, a gente nem entende que a gente precisa olhar para essa luz, para essa emoção. Então, esse é o primeiro estágio
Depois a gente tem um outro estágio onde a gente começa a perceber essa luzinha, opa, essa luzinha quer falar alguma coisa. Ou a gente não entende o que ela está nos dizendo, ou a gente não sabe transformar essa luzinha. É como se a gente visse essa luz de falta de gasolina e a gente está vendo, eu falei, eu sei que eu estou faltando de gasolina, mas o que eu faço com isso? A gente não teria esse poder de ir guiar o carro até um posto de gasolina. É a mesma coisa com as nossas emoções. Às vezes a gente percebe, mas a gente reage e a gente não sabe como reagir adequadamente, mas isso se desenvolve. É a nossa famosa inteligência emocional, né? Então, esse estágio aí que a gente pode sim se transformar e entrar em ação. Então, eu falo assim, somos carros full option, né? Que a gente fala com tudo dentro desse carro aí do nosso ser, a gente tem tudo à disposição. Só que a gente precisa acessar esse painel de instrumento. Tem até uma piada aí que eu recebi uma vez e foi muito engraçado. É assim um áudio, né, de uma mãe que mostra o painel do, como se chama em português, o manômetro, né? Eu não sei se dá para ver. É uma lâmpada, parece uma lâmpada, né, de Aladim. Então ela faz um áudio aí para o filho. Meu filho acendeu a lâmpada do Aladim, o que eu faço? E o filho, no áudio, ele fala, mãe, faz 3 pedidos, né? Então, às vezes a gente tem essas emoções e a gente não sabe o que é. Para a gente é uma lâmpada Aladim, a gente não entende. Mas quando eu ouvi essa piada, eu ri muito, porque até esse sinal eu também, às vezes, o que é isso? Enfim, então, falando fora, falei essa piada, assim, de manual. Então, a gente tem, sim, esse painel de instrumento no nosso ser, só que às vezes a gente não sabe entender o sinal, a gente não sabe o que fazer com esse sinal, essa luzinha piscando, né? Isso se aprende, se desenvolve muito facilmente quando a gente tem um manual de instrução. Infelizmente, a gente é um carrão full option, com tudo completinho, só que a gente não tem um manual de instrução. Na escola, na nossa família, no nosso dia a dia, a gente não tem esse manual de instrução. Então, é isso que eu passo aí na minha aula. Quem quiser a gravação, até amanhã à noite vai ficar disponível. Então, me escreve, eu quero, que eu mando essa gravação dessa aula. E aí, no final dessa aula, eu falo do meu programa Prosperidade Emocional. Porque quando a gente desenvolve, quando a gente entende cada luzinha que vai acendendo e o que fazer com essas luzinhas, com essas emoções chegando, a nossa vida fica realmente mais fácil e a gente tem prosperidade emocional. O que é? É reagir da maneira certa, na hora certa, da maneira certa, e assim a gente fica realmente mais sereno, a gente gasta menos energia, porque o nosso cérebro está sempre querendo nos proteger ou nos economizar energia, né? Então, quando a gente age da maneira certa, um alívio para a gente, para o nosso cérebro, para todo o nosso ser, e realmente a gente tem mais paz e serenidade, certo? Então, uma live bem curta que eu queria compartilhar com vocês. Percebem essas luzes que vão chegando no seu painel de instrumento, né? Que emoção tá aí apitando para você, então não põe debaixo do tapete, é como uma panela de pressão, se a gente não prestar atenção, explode na nossa cara. Quantas vezes a gente põe as nossas emoções, né? Esconde essas luzinhas chegando e aí é tarde demais, explode mesmo. Então, uma luzinha está chegando, está acesa, percebe que emoção é essa, acolhe essa emoção e depois desenvolve a sua reação emocional. O que eu vou fazer com essa emoção, certo? Então, espero que eu ajudei nessa live bem curtinho a repensar, a olhar esse painel de instrumento que você tem, todo mundo tem. Às vezes a gente não enxerga e se você enxergar, pede ajuda, não fica sozinho. Se você não sabe como fazer, como reagir a essa luzinha, essa emoção chegando, certo? Então, lembrando, quem quiser essa aula vai ficar gravada disponível até sexta-feira à noite, até amanhã à noite. Me escreve eu quero para poder assistir. A gente fala das emoções, a diferença das reações emocionais, o ciclo de aprendizagem, enfim, muitas coisas bacanas. Assiste, é gratuito.
E é de coração que eu ofereço essa gravação, quem não conseguiu assistir na aula ao vivo terça-feira, certo? Então, hoje, quinta-feira, quinta-noite, uma ótima noite. Fica atenta nas suas luzinhas aí do seu painel de instrumento. Uma boa noite, um beijo e a gente vai se falando. Tchau, tchau, gente!